Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. No livro de Salmo, capítulo 1, nós temos esta escritura registrada. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a primeira palavra é: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Houve um homem entre os discípulos de Jesus que foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Ele compunha o número 12 do discipulado, mas sempre na relação dos discípulos ele está em último lugar. Este homem chamava Judas e tinha por sobrenome Iscariotes. Este homem, certa vez Jesus tendo uma conversa com os discípulos, Pedro se destaca ao dizer esta frase: para onde iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. Em seguida, Jesus diz aos discípulos: eu os convidei para ser meus discípulos. O número 12 é o número do meu discipulado. No entanto, um de vocês é um diabo. Capítulo 6 do livro de João, o verso 70 e 71, você vai encontrar esta escritura. A impiedade estava no coração de Judas. Judas estava cumprindo um propósito de Deus, pois no livro de Salmos já estava registrado que ele haveria de trair o Filho de Deus, o Messias. E acima de tudo, ele deveria ser substituído após a sua morte. Então tudo já estava pré-determinado por Deus. Mas vamos estudar então o que significa a impiedade na vida de um ser humano. Observe bem que lá no livro de Salmo tem 3 elementos ou 3 categorias que não devemos, nós que pretendemos servir e adorar ao Senhor, nos envolvermos. É o ímpio, o pecador e o escarnecedor. São pessoas que não trazem nenhum benefício, não edificam a vida de ninguém. Mas vamos concentrar a mente na palavra ímpio. Então, nós temos aqui para mostrar a vocês exatamente esta palavra, o significado dessa palavra. No dicionário está escrito assim: o ímpio é um adjetivo dado a uma pessoa que não tem fé. Então a primeira questão está ligada ao ponto religioso. O indivíduo que é ímpio, ele não crê em Deus, ele não crê na palavra de Deus, ele não crê na eficácia da palavra de Deus, ele não crê nas revelações da palavra de Deus. Portanto, isso já o torna um elemento mau. O mal está no coração de todo ser humano, mas algumas pessoas permitem que o mal desenvolva e produza muitos frutos dentro dele, enquanto que outros refreia esse mal e procura a presença de Deus. No caso de Judas, ele nasceu e cresceu desenvolvendo esse mal dentro dele. Agora vamos analisar. Primeira coisa, ele não acreditava na palavra de Deus. Segundo, ele era incrédulo. A incredulidade conduz o homem a um fracasso espiritual. Ele confia em si mesmo, confia no que o mundo oferece, ele é ambicioso, ele é ganancioso, ele projeta a sua vida toda na sua própria força, naquilo que ele pode fazer. E olha que dentro da igreja, nos dias atuais, nós estamos vendo muitas pessoas pronunciando atos que verdadeiramente o relacionam com a incredulidade. Então preste atenção nesse detalhe. A outra coisa, o ateísta, ou seja, aquele que não crê realmente em Deus, é o indivíduo, portanto, que está ligado ao coração ou atitude do Judas. Ele era um homem infiel, ele não sabia o significado da palavra fidelidade. Por esse motivo, mais tarde, ele vai trair Jesus.
vender Jesus por 30 moedas de prata. E isto após ser convidado para ser discípulo de Jesus, ver todos os milagres que Jesus fez, ver toda a bondade do coração de Jesus, ouvir todas as revelações bíblicas que Jesus fez. Mas nada disso foi suficiente, foi importante para ele, porque entrava no ouvido, saía no outro, ele não dava crédito a nada daquilo. Então, outra atitude que nós vemos, um homem cruel. O ímpio é cruel. Tanto no tempo, na personalidade do Judas, como nos dias atuais, nós vemos pessoas cruéis, como aquela chacina que houve lá agora em Brasília, que os irmãos e os amigos todos sabem. E outras tantas. Um homem cruel que joga fogo numa mulher, esfaqueia, enforca a mulher com as suas próprias mãos, coisas terríveis que acontecem. Crueldade está ligado à impiedade. Uma pessoa que não tem temor a Deus não se preocupa com o que vai acontecer com ele. E por fim, uma pessoa sem dó, cruel, sem dó, sem misericórdia, impiedoso e sem compaixão. Para você observar que todas essas qualidades estavam implícitas na forma de Judas viver ao lado de Jesus. Estava ao lado de Jesus, alimentava junto com Jesus, comia no mesmo prato com Jesus, tomava da mesma taça de vinho junto com Jesus. Mas nada disso o levou para o lado do bem. Sempre pensando em si mesmo, sempre pensando de uma forma egoísta naquilo que ele podia tirar de proveito estando ao lado de Jesus. E o resultado disso é que ele teve uma morte terrível. E além disso, as consequências da perdição eterna. Segundo o próprio texto de Atos dos Apóstolos, onde Pedro levanta essa questão. Ele escolheu o seu caminho. Ele escolheu a sua forma de vida e, portanto, tornou-se o filho da perdição. Meu querido, estou trazendo este assunto para você saber que nem todas as pessoas serão salvas. Há muitos ímpios em nossa sociedade, os quais só permitem que o mal cresça dentro deles. Não tem nenhuma misericórdia, nenhum padrão de realmente servir ou adorar ao Senhor. Aproximam de Deus, mas com segundas intenções. Tenha cuidado, afaste dessas pessoas. Amém? Vamos orar. Pai eterno, tenha misericórdia, ajude-nos a entender e a compreender a personalidade de cada pessoa e seguirmos os sábios conselhos da Tua Palavra no Salmo 1. Buscar e meditar na Tua Palavra de dia e de noite e afastar-nos daqueles cujos corações só permeiam o mal. Tenha misericórdia, ó Deus, guarda-nos e livra-nos de todo perigo e mal, pois te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.